vocês se sentem felizes pelo que vocês têm passado, pelas lutas, pelas adversidades, por tantas coisas? Eu acredito que nós temos muitos motivos para ser felizes. Felicidade, ela não tem ninguém nesse mundo que não deixou de receber uma bênção de Deus. Só de nós estarmos vivos, recebendo esse ar que transpira no universo e vivendo na face da terra, é motivo de nós te alegrarmos, é motivo de nós sermos felizes. Irmãos, a palavra decisão, ela consiste numa opção de escolha que parece mais um benefício e é uma coisa que eu posso dizer para os irmãos que é um benefício de algo pessoal, algo que nós relacionamos com alguma coisa que nós desejamos. Por exemplo, nós podemos ter a decisão de ser feliz na nossa saúde, não é isso? Tem pessoas que ele não preocupa com a saúde, ele não faz um exame rotineiro, ele não faz um exercício físico, ele não é de tomar uma água suficiente para o seu organismo, ele não é pessoa de estar alimentando, vamos até dizer, nas horas que precisa se alimentar. Então, a decisão de ser feliz, o livro do pastor Joel diz, depende de nós. Lá no finalzinho do pastor, depois de tantos argumentos maravilhosos que tem, ele diz, a decisão de ser feliz depende de nós. E é verdade, não é isso, irmãos? Felicidade depende de nós. Tem pessoas que ele não precisa muita coisa para ser feliz. Às vezes, as simples coisas, ele se alegra, ele é satisfeito. E a decisão de ser feliz também, ela consiste também no lado que nós podemos até dizer de negócios. Tem pessoas que ele decide um negócio para granjear meios, recursos, para ser abençoado nos negócios. E eu conheço pessoas, ele já até disse isso em assuntos na mídia, que ele quebrou uma vez, perdeu os recursos que tinha, voltou de novo, foi umas 4 vezes. Mas ele não deixou de alcançar o seu mérito, ele não deixou de alcançar o seu sucesso, ele continuou persistindo. Irmãos, nós não podemos ficar muitas das vezes no muro da lamentação. Nós somos felizes, temos condições de ser felizes e ser gratos ao nosso Deus pelo que Ele é na nossa vida. Às vezes, nós temos governos e mais governos, e nós sempre estamos falando do governo, não é isso? Questionando algumas coisas, mas eu acredito que todos que estão aqui nesta noite, nunca faltou a veste, nunca faltou o pão, aquela porta de emprego que estava fechada, Deus abriu. Então, às vezes a gente diz assim, mas nem remédio o governo dá. Dá, às vezes ele não dá tantos remédios, mas dá. Eu, pelo menos, eu já alcancei benefícios e alcanço benefícios de remédio que o governo dá. Então, a gente às vezes precisa ser, muitas das vezes, mais grato. Nós devemos decidir de ser feliz também, agradecendo ao nosso Deus pelo que Ele é na nossa vida.
Irmãos, eu estou falando para os irmãos também que nós podemos ser felizes, incluindo relações positivas com amigos, familiares, relacionamentos pessoais e profissionais, saúde física e mentais. Então nós temos condições de ser felizes em várias áreas da nossa vida. E feliz pelo Deus que tem nos dado o presente da vida para nós. Nós temos condições de sermos felizes por alcançar essa graça, essa misericórdia que Deus um dia nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e nós aceitamos o convite de Deus e fomos resgatados com um bom preço, que é o precioso sangue de Cristo. Nós tivemos essa oportunidade de vida para entender o propósito de Deus na nossa vida. Até o nosso irmão pastor hoje, ele diz que no mundo que nós, na lição que foi passada, ele diz que também nós podemos estar perseverando até o fim e não deixar essa caminhada, mas perseverar até o fim, até a vinda gloriosa de Deus. Então nós podemos ser felizes dessa forma, perseverando até o fim, até a vinda gloriosa do nosso Deus. Mas nós decidimos isso, nós temos essa vontade, esse querer. Agora eu quero dizer para os irmãos, que não é todo mundo, infelizmente, que quer ter essa decisão de ser feliz, de seguir a Jesus. Mesmo Jesus dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Infelizmente, tem uma porta larga e tem um caminho estreito. Nem todos, infelizmente, querem essa porta. Infelizmente, irmãos, nem todos têm esse desejo, esse anseio de buscar a face de Deus. Mas nós temos pessoas no passado, pessoas que tinham o sangue de Cristo derramado na cruz das suas veias, no seu coração, para estar ao lado de Deus. Nós vemos que na palavra de Deus, um deles foi Davi, não é isso? Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor e aprender de ti no seu santo templo. Ele tinha essa vontade, esse desejo. Ele tinha o desejo de louvar ao Senhor enquanto ele vivesse. Quantas pessoas que às vezes não abrem a boca para louvar a grandeza, a excelência do nosso Deus. Quantas pessoas que não têm coragem de dobrar o joelho para olhar para a grandeza de Deus e fazer um elogio pela soberania de Deus. Irmãos, parece brincadeira, mas tem pessoas dessa forma. Irmãos, tem pessoas na face da terra que às vezes, infelizmente, não é fácil. Às vezes a gente, como diz a palavra, lança o pão sobre as águas, depois de muito tempo achará. Tem pessoas que às vezes a gente prega, a gente ensina, lá na frente ele pode até aceitar Jesus como Salvador da sua alma. Mas tem pessoas que infelizmente ele dorme sem aceitar a Jesus como Salvador da sua alma. Eu infelizmente, a minha avó não me viu
nos caminhos de Deus, mas quase que ela estava chegando perto. Antes dela morrer, um ou 2 meses, ou 3 meses por aí. A minha tia não falou para ela, mas eu falei até para minha tia: fala para a avó que eu me libertei do cigarro. Não sei se ela falou, mas eu falei para ela. E eu estava caminhando, seguindo alguns cultos nas casas, ela não teve o prazer. Mas eu quero dizer para os irmãos, que às vezes, irmãos, tem pessoas que dão trabalho, famílias que dão trabalho, famílias que às vezes a gente prostra o joelho no chão. A minha avó era uma mulher dizimista, fiel nos seus dízimos, fiel nas suas ofertas, não deixava a casa de Deus por nada. Às vezes ela tinha um problema, irmãos, de bronquite, ela tinha um problema no coração, que às vezes quando ela andava um pouco rápido, seu coração começava a arder. Naquela época, os meus irmãos, pai, tio, ninguém tinha carro na época, e ela ia caminhando devagarzinho para ir para a igreja. Às vezes ela parava no caminho, mas aí nós podemos perguntar: mas e cadê Deus? Agora eu vou chegar onde eu quero chegar, nessa palavra com o nosso Deus. Deus nos dá o livre-arbítrio, irmãos, para escolhermos o que nós quisermos. Você quer ser médico, você vai ser médico. Você quer ser engenheiro, você vai ser engenheiro. Você quer ser da área da limpeza, você vai ser da área da limpeza. Você quer ser crente, você vai ser crente. Você quer ser ímpio, você vai ser ímpio. Você quer ter uma vida transformada, você vai ter uma vida transformada. Mas se você quiser padecer nos caminhos da escravidão, do pecado, também Deus te dá esse livre-arbítrio. E a minha avó, por mais que ela fosse assim, vocacionada às coisas de Deus, ela levantava às vezes na sua casa, na porta, olhava para o céu e dizia: graças a Deus, meu Deus, por ver a luz do dia. Eu estou trazendo para os irmãos uma mensagem, não é de negatividade, porque o nosso Deus, irmãos, Ele permite na nossa vida algumas coisas que nós procuramos. Às vezes nós andamos por caminhos que, como disse Salomão, que parece caminho direito, mas o fim é caminho de morte, caminho de perdição, caminho de destruição. Mas tem um Espírito de Deus, o Espírito Santo, a mente, ela diz: não vai por esse caminho, não faz isso. Se você for, você pode padecer. Se você for, você tem que se humilhar muito nos pés do Senhor um dia. Você tem que chorar muito na presença de Deus. Às vezes na nossa vida, nós escolhemos caminho que às vezes nós choramos muito. Nós ficamos amargurados às vezes por escolher caminhos. E tem caminho que não tem volta, irmãos. Tem caminho que é só a bondade e a misericórdia de Deus. Tive um tio chamado Bernardo, algum dos irmãos talvez não conheceu ele, e ele bebia muito, e ele brincava tantas coisas, e não é que faltou oração, não é que ele não foi abençoado, recebeu milagres de Deus, milagre do nosso Deus ele recebeu, mas tinha a Bíblia há mais de 30 anos, mas nunca se despertou para andar em novidade de vida com Deus. E a minha avó, infelizmente, ele morreu com 67 anos. O Bernardo foi com 67. O Bernardo morreu com 67 anos. A minha avó com 77. Mas a minha avó sofreu com ele enquanto ela estava viva, irmãos. Com 77 anos.
ela padeceu, ela morreu aos pés do Senhor, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Eu quero dizer para os nossos irmãos, a palavra ela tem várias modelagens para nos fortalecer, e ela quer, de certa forma, nos salvar, nos edificar, nos consolar, nos alegrar, nos trazer paz. E ela diz que o pai não salva o filho não salva o pai, cada um dar conta dos vossos pecados. Agora, eu vou trazer uma mensagem agora para os irmãos, para nós podermos, daqui a pouco, finalizar a mensagem, para os irmãos poderem descansar. Eu vou ler aqui em Lucas, onde eu já li, Lucas, no capítulo 15, que eu já li, e o versículo 29. Um dia teve alguém aqui que foi idólatra. Um dia foi alguém aqui que esteve na escuridão das trevas, como disse Isaías. Um dia teve alguém aqui nessa noite que esteve separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. E tem aquele que está aqui nessa noite, aleluia, meu Deus, glorificado seja Deus por isso, que nunca se apartou dos pés do Senhor, sempre continuou na presença de Deus. E essa pessoa pode ter certeza que muitos milagres extraordinários acontecem na vida dela, porque ela está diante de um general que tudo pode, que é o nosso Deus. Mas eu quero dizer também para você nessa noite, talvez tenha aquele nessa noite que um dia desgarrou do aprisco do Senhor, talvez se contaminou, talvez se impurificou, talvez um dia você manchou o nome tão precioso que é o de Jesus. Mas eu quero te dizer para você que ainda há uma esperança, se você decidir de ser feliz. A decisão é sua, a decisão é minha, a decisão é nossa, de sermos felizes. Se encontra na palavra de Deus. Irmãos, essa palavra é para quem tem ela, para aceitar ela como boa aceitação, como dádiva, como presente de Deus para nossas vidas. Encontrava um homem, um jovem, moço. A Bíblia, ela não fala da sua mãe, ela não fala de irmãs. Eram dois irmãos, um mais velho e um mais moço. E falava de um pai bom administrador, um pai que possuía muitos bens. E se encontrava esses dois rapazes. E um dia esse rapaz mais velho estava no campo, quem sabe cuidando dos gados, das ovelhas do seu pai, ali trabalhando, auxiliando, ajudando o seu pai na sua administração. Só que, com tudo isso, o mais moço, ele ficou assim. Irmãos, coisa terrível, nós queremos descobrirmos aquele que não é lícito para nós descobrirmos, irmãos. Como Adão lá no passado, que quis comer do fruto da árvore da vida. Coisa terrível, nós queremos
estar olhando para as coisas dessa vida. Como disse Asaf, os meus pés quase se desviaram por ver a prosperidade dos ímpios. Às vezes, tantas coisas nesse mundo quer nos embaraçar. Às vezes, tantas coisas nesse mundo quer tirar nós do foco que é a presença de Deus e a salvação na nossa vida. A minha mãe, ela sempre tem um costume de dizer para nós que é filho: o pecado é gostoso, o pecado traz amargura. Então ela fala isso porque eu, na razão, não sei. Quem sabe nas suas experiências do dia a dia. Mas feliz é aquele que ainda encontra abrigo. Feliz aquele que ainda encontra uma oportunidade, irmãos. E aqui se encontra esse moço. Ele saiu da casa do seu pai, uma parte que o seu pai deu para ele. E ele foi andar, caminhar, ir para outros lugares. Gastou com meretrizes, né, que os irmãos sabem, que são as mulheres. Gastou com outras coisas. E foi procurar a felicidade. Foi procurar o caminho tortuoso. Foi procurar o caminho que traz destruição. Que retira de nós a presença. Como disse Davi: Senhor, não me retire de mim o teu Espírito Santo. E esse jovem, um dia, depois que ele gastou tudo, irmãos, que tinha, depois que a sua vida já estava arrasada, depois que já estava à beira já de morrer de fome, já estava de tantas formas que ele estava maltrapilho. Aí ele encontra então o pensamento que Deus dá para nós. Ele diz: poxa vida, eu careço de fome, eu padeço necessidade, mas na casa do meu pai não. Na casa do meu pai, mesmo que eu for como um servo seu, que eu não for tão querido assim, mas na casa do meu pai eu tenho tudo. Irmão, às vezes eu fico pensando, na casa de Deus, nós podemos dobrar. Na nossa casa nós podemos, mas na casa de Deus nós temos mais tempo. Nós podemos conversar com Deus, nós podemos ouvir a palavra, nós podemos ouvir abrir o nosso coração para louvar a Deus. Aquele que toca com a alma, toca com o coração. Mas eu quero dizer para os irmãos que às vezes, infelizmente, tem aquele, como disse Paulo: desperta do que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Esse moço, irmãos, precisou um dia dele sair da casa do seu pai, para descobrir que na casa que ele estava, ele tinha tudo. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual. Nós precisamos tomar muito cuidado na caminhada cristã. Quantas coisas que o adversário tem oferecido. Ele não procura um campo de futebol. Ele não procura um bar. Ele não procura certos meios, mas ele procura o povo de Deus, que busca, que ora, que intercede e que faz a sua vontade, para amarrar, para destruir, para pegar para ele. E o interessante de tudo, que ele quer pesquisar a nossa mente, o nosso coração,
a nossa intenção. Aquele que pensa que é forte em algumas áreas da vida, às vezes ele é fraco, ele pensa que ele é forte, mas ele é fraco. Ele precisa estar sempre em vigilância, sempre atento às astúcias do mal. Porque senão, irmãos, nós estamos agarrados. E aí, irmãos, quantas pessoas que às vezes não têm força mais para servir a Deus. Quantas pessoas nesse momento agora, que poderiam estar num banco desse, louvando, engrandecendo, exaltando, e não tem força. Esse dia eu perguntei, conversando com uma pessoa, ela falando assim, eu gosto de uma pinguinha. Se ele gosta, irmão, não tem jeito de libertar. Está amarrado pelo vício. Uma vez eu fui visitar um amigo meu para orar na casa dele. E eu fui franco com ele, que eu conheço ele desde menino. Falei, fulano de tal, que é o nome dele, que eu não vou mencionar. Falei, você ainda está usando o baseado. Ele falou do baseado, eu não deixo. Não tem jeito de libertar, ele gosta do baseado. Uma vez eu conversei com um senhor de idade, já velho, mais de 40 anos que ele usa droga. E ele falou para mim, eu já sabia que você ia ser servo de Deus, mas eu não. Eu de vez em quando eu fumo porque eu gosto da erva. É escravo do pecado, não vai ser liberto nunca, porque não quer, está amarrado. Irmãos, para nós desamarrarmos, para nós encontrarmos felicidade na vida, para nós termos uma vida abundante com Deus, nós precisamos tomar uma decisão. Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmãos, são pessoas que às vezes estão atadas, e não é fácil, é difícil, mas nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que diz que para o homem é impossível, mas para Deus não é. Deus é o Deus que lá no passado pegou Paulo e apertou Paulo de uma certa forma e diz, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então é assim, irmãos, e essa é a mensagem que nós temos nessa noite, a decisão de ser feliz, e que nós possamos ter decisões maravilhosas, decisões que engrandecem, decisões que abençoam, que edificam, decisões que fazem a diferença nessa terra. Que esse ano nós possamos buscar a Deus como precisa buscar, meditar na palavra como precisa meditar, estar na casa de Deus sempre, ouvindo a sua voz, o seu consolo. Eu quero só encerrar agora dizendo que de alguma maneira ou de outra Deus fala conosco. Nós só perecemos se nós quisermos, mas que Deus fala, Deus fala. Que Deus abençoe.